Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Quais foram os grandes perrengues que você enfrentou na reportagem? Eu andei lendo algumas coisinhas aí. Mano Menezes. Se teve, foi. Qual mais, assim, teve durante a sua época de repórter? E o que houve com o Mano Menezes que eu não sei? Não, assim, não foi grandes coisas. O Mano, a gente teve uma briga, assim, e eu não briguei. Ele falou, eu fiquei com raiva, falei com ele, era o meu de uma coletiva de imprensa. Isso no que clube? Era Corinthians, no Corinthians. Corinthians e Lusa. Você cobriu muito Corinthians, né? Cobri muito Corinthians, cobri bastante Corinthians. Eu acho até que talvez tenha sido o clube que eu mais cobri, mas eu não tenho certeza, porque não existia setorista na época, eu cobria todos os clubes, assim. E aí, lembra da história da Muriçoca? Sim, o pessoal no chat... Era com o Rodrigo Rodrigues. O pessoal no chat já tá falando, fala da Muriçoca. O negócio é o seguinte, bom, se você é casado com a recifense, você sabe que ela fala, eu fui comido pelas muriçocas. Ela fala, a gente fala isso, é uma expressão que a gente fala no Nordeste, a gente fala, gente, as muriçocas, olha, as muriçocas estavam lá comendo todo mundo. A gente fala isso. Só que Muriçoca é Murici e tal, não sei o quê. E eu fui no programa, era do Rodrigo Rodrigues. Eu era repórter na época e eu fui depois de um dia lá no CT do Corinthians, no Joaquim Grava, eu fui pro estúdio para falar como é que tinha sido o treino. E aí a gente falando, não sei o que, eu falei, gente, mas tinha um monte de muriçoca. Eu fui comida pelas muriçocas lá. Aí o Ale... assim, o Rodrigo Rodrigues tenta se controlar, daqui a pouco todo mundo começa a rir, e aí o Rodrigo pega o Ale e sai com ele do programa, e quem tava também era o Tirone... E o Sorin. E o Sorin fica sem saber se pode rir ou se não pode rir. Eu, gente, que besteira e tal, assim, sabe, meio que... Você não levou pra uma... Não. Falei, mas sério, vocês estão rindo por conta disso? Que besteira é essa? Eu senti um pouco, não sei se pode, você sentiu isso, mas pelo vídeo parecia que você tinha ficado, tipo, caramba, constrangida. Velho, que piada boba, sabe? Nossa, eu fiquei velho, assim mesmo, porque como era uma expressão que a gente fala muito lá no Nordeste, assim, eu fiquei, é sério, o Rodrigo vai sair do programa com a Ale por conta disso, assim, sabe? E eles riram, assim, eles riam. Chorando, né? Chorava de rir, assim, e o Rodrigo, não, vem cá, eu vou ter que te tirar do programa. E eles saem, assim. E aí foi lógico, é uma coisa que chamou muita atenção, porque todo mundo riu muito. Eu lembro que tinha o CQC na época, e tinha aquele top 5, e aí entrou no top 5, e aí todo mundo falava nisso, não sei o quê. Bom, e aí foi um dia que todo mundo ficou vendo o programa. E aí ele falou assim, Marcela, mas me conte, o Mano Menezes, afinal, as pessoas entendem o que o Mano Menezes fala ou não? Porque ele tinha saído do Flamengo naquela confusão de eu vou sair do Flamengo porque os jogadores não entendem o que eu falo. Vocês lembro, claro, Copa do Brasil. Copa do Brasil, O Flamengo foi campeão. E aí ele falou isso. E aí eu brinquei, assim, falei assim, ele pensa que é muito, né? Porque ele sempre começa as frases dele com penso que. Aí eu falei, ele pensa que é muito, né? Não, dá pra entender o que ele fala. Eu falo alguma coisa assim, dá pra entender o que ele fala, assim. É claro que às vezes ele é meio prolixo e fala, assim, e ele é meio formal e penso o quê e tal, não sei o quê, mas não, dá pra entender o que ele fala. Talvez os jogadores não entendam, mas eu entendi, não sei o quê, e a gente brincou e tal. Sei que, eu não sei se alguém da equipe dele, como é que foi que aconteceu aquilo. Sei que chegaram pra ele, e eu tenho certeza absoluta como ele não assistiu àquela parte do programa. E aí, depois do jogo contra a Portuguesa, eu fui fazer uma pergunta pra ele, ele falou, então você entende o que eu falo? Nossa. E eu disse que eu não entendia? Ele, porque você disse lá no programa que eu penso que eu não sei o que, você pensa que mesmo, porque não sei. Aí já tava danada da vida. Nossa, partiu pra cima. Você pensa que mesmo, você não sabe o que estava acontecendo, você não deve nem ter visto. Não sei. E começou, né? Só que era no meio. O melhor, o Andrei, repórter na época. Tem isso gravado? Fiquei curioso. Acho que tem. Nossa, também. O André era repórter na época, meu marido já na época. Tava o Andrei falou assim: o que tá acontecendo? Mas ela tá brigando com o Mano Menezes. E eu. E aí, pronto. E aí foi um momento tenso, assim, foi chato e tal. Uma semana depois, o Gui, que é ainda assessor, empresário, não sei exatamente o que o Gui é do Mano Menezes hoje, mas ele ainda está com o Mano Menezes, ele era o assessor do Corinthians, aí o Gui, Marcelo, vamos organizar aqui uma entrevista exclusiva com o Mano Menezes, pintou uma entrevista, do nada. Pintou uma entrevista exclusiva com o Mano Menezes. O pessoal, eu tinha trabalhado o dia inteiro já. Marcela pintou uma entrevista exclusiva com o Mano Menezes lá no CT, Joaquim Grava. Beleza, não sou eu, né? Eu fiz o trabalho todo. Não, tem que ser você.
Putz. Aí eu imaginei assim, será que era pra eu ir lá pra gente fazer as pazes? Ou E era não, né? bem. Mas eu achava que era, sabe? Eu acho que não era bom pra ninguém ficar naquilo ali. Claro, é. E aí, assim, a gente chegou, foi uma entrevista, eu fiz com o Mano, aí no final ele falou, olha, veja bem, veja só, porque naquela época, não sei o que, a gente conversou e ficou tudo certo, sabe? Mas, assim, foi um momento chato, assim. Sim. Mas não foi perrengue, não, só foi um momento chato, assim. Tipo, o Filipão já me respondeu atravessado em algum momento. Só que não foi assim, você, não sei o quê, sabe? Foi direcionado. Não foi uma coisa meio direcionada. Foi, eu já falei, não sei, pode, assim, beleza, tá bom. Ele tá só esbravejando pelo momento. O do Mano era uma coisa assim, então quer dizer que você agora me entende. Não sei o quê. E nesse contexto muito já conhecido de comportamento dos técnicos brasileiros, inclusive em entrevistas coletivas, e aí eu vejo muita gente criticando o Abel por ser a mais, não sei o que. Você acha que você que já cobriu vários clubes e acompanhou muitas entrevistas coletivas, esses caras que são figurões, que têm personalidade forte, você acha que de alguma maneira do Abel vai além desses caras em termos de desrespeito à imprensa, alguma coisa? Não. Ou você acha exagero de quem critica o Abel? Não, nesse eu não sentido? acho exagero de quem critica, porque ele também não tá certo de ser desse jeito. Tá, Mas eu acho que as coisas mudaram. tá. Entendeu? Eu acho que hoje as pessoas não aceitam tanto o Muricy gritando numa entrevista, o Filipão gritando numa entrevista, o Mano Menezes gritando numa entrevista, porque não tem que ser aceito. Entendi. Entendeu? O jornalista ele não tá ali para escutar grito de seu ninguém. Ele tá ali para fazer o seu trabalho, é um trabalho sério de trazer, de levar informações importantes para os torcedores e para as pessoas que querem se informar daquele clube. Então, assim, pode ser um pouco de exagero o que falam com o Abel? Pode até ser se a gente for comparar com o que se falava dos outros treinadores. Mas nem o Abel tem que estar falando dessa maneira, nem esbravejando, nem nada, sabe? Eu acho que o calma, todo mundo aqui tem que se respeitar e todo mundo tem que falar direito. Agora, assim, você pensa que essa história mas será que é porque ele é português? Porque ele não é brasileiro? Porque ele chega aqui, não sei o quê? Eu acho que talvez a crítica assim, o cara nem é brasileiro, vem aqui querendo mandar na gente. Você acha que rola Eu um acho que pouco pode disso? ser que tenha um pouco disso, assim. Mas, assim, eu sei que o Abel, ele não tem que estar gritando com ninguém, não tem que estar tomando celular de seu ninguém, não tem que estar falando o que ele fala, nem querendo mandar em todo mundo, porque não é desse jeito. Mas existem também as diferenças de cultura. A gente sabe que o português, ele fala de uma maneira diferente, eles são mais enfáticos, eles são até mais grosseiros, se a gente falar de uma maneira mais clara aqui. É assim. Só que ele está no Brasil e eu acho que sim, ele pode falar ou se adaptar à maneira como a gente acha razoável para ele se comunicar. Então, assim, acho que as coisas mudaram e acho que por isso existe uma crítica também grande em relação a isso. Mas a adaptação, a maneira de falar, eu acho que também é válido para ele.